Olá, bom dia! Estamos completando 118 lives. Olha só, pessoal. Hoje, dia 17 de julho de 2021, 118 lives e a 15ª live. A 15ª live do projeto Sementes Lendárias, que é uma continuação da campanha Perdão Amigo, realizada no ano passado, onde fizemos 22 lives com 38 envolvidos, entre líderes religiosos, líderes holísticos, artistas, empresas, 2 instituições filantrópicas. E essas 22 lives, elas estão no YouTube da Esperança Tour e Eventos, além delas estarem no IGTV. E hoje conversaremos com uma pessoa muito especial, que eu já vi que ela entrou, é a Grazi Santoro. Pessoal, olha só, a Grazi Santoro, ela é idealizadora e cofundadora do AF, da Associação do Alcoolismo Feminino. E olha só que interessante, ela é formada em comunicação social com ênfase em publicidade. Trabalhou em uma grande empresa, nascida em Niterói, trocou as praias em 2014 pelas cachoeiras de Minas Gerais. Então vamos chamar aqui Grazi Santoro. Vamos lá. Aê, Grazi Santoro, que bom te ver. Tudo bom, Mar? Tudo jóia, graças a Deus. Eu estou vendo aí que nós dois estamos bem aparamentados aí da estrutura. Estou vendo o banner aí do AF. Vamos ver. Ah, parabéns. Muitos méritos. Sou muito feliz, Grazi, com esse momento, com essa oportunidade. E eu costumo falar... Maravilha. Eu costumo falar para as pessoas de onde que eu conheço o convidado ou a convidada. E a Grazi, pessoal, eu a conheci através do direct do Instagram. E eu falei que me identifiquei, né? Falei que era da Esperança, que eu gostei muito, né, do trabalho que a associação, né, vem desenvolvendo, da live que eu tinha assistido. E ela, super generosa, respondeu, e aí marcamos essa live. E aqui estamos, né, Grazi? Isso aí, um prazer estar aqui com você para falar um pouquinho do nosso trabalho, contar um pouquinho a minha história. Estou à disposição aí quanto mais mulheres forem alcançadas aí com essa live, esse é o nosso propósito, né? Sucesso, sucesso. E aí, aproveitando um pouco o gancho, né, e já iniciando aí as perguntas, Grazi, eu gostaria que você falasse para nós, por favor, a partir de quando que o álcool entrou na sua vida? Acho que desde que eu nasci, né? Porque eu venho de uma família, a minha família sempre bebeu muito, né? Uma família de alcoolistas e uma família que sempre teve o álcool ali no meio das festas, né? Então, até aniversário de criança tinha álcool, né? Que é uma coisa muito comum, infelizmente, de acontecer, né? Porque aniversário de criança, não, na minha percepção, não deveria ter álcool. Então, eu, desde pequena, o meu mundo girava em torno do álcool, né? Vamos, reunião de família, bebedeira, reunião, churrasco, bebedeira, sempre muito álcool dentro da minha casa, né? Então, minha mãe alcoolista, tios alcoolistas, outros parentes alcoolistas, então isso sempre foi muito presente na minha vida. Entendi. E o que chama atenção, que eu lembro que nós conversamos, né, nos bastidores, eu até iniciei a live e eu falei da sua formação, né, que é comunicação social, com ênfase em publicidade, e você acabou de citar essa questão aí, né, das festas, né, das crianças, né, festas infantis. Como é que você, né, formado nessa área de publicidade, você enxerga as propagandas, né? Você acha que elas são tendenciosas? Fala um pouquinho para nós, por favor.
É assim, na verdade, propaganda no Brasil é permitida de cerveja, que para mim é um absurdo, porque cerveja tem álcool e álcool causa diversas doenças, né? O álcool, independente da pessoa ter uma dependência da substância, o Sim. álcool causa inúmeras doenças. Então, 8 tipos de cânceres são decorrentes do uso abusivo de álcool, né? Não precisa nem estar dependente. Câncer de mama, né? Muitas mulheres, até escutei uma médica falando, o mês do câncer de mama, aí a pessoa vai caminhar, mas não é isso, é parar de beber. Para quem não tem a doença, é diminuir o consumo, porque o álcool causa, né, 74% das doenças não transmissíveis acontecem em decorrência do uso do álcool, né? Então, a cerveja, né, é o primeiro ali, a primeira bebida, né, que os jovens têm acesso, né? Uhum. Então, a cerveja, se não me engano, tem 13% de teor alcoólico, e aí a legislação brasileira libera a divulgação, a mídia de cerveja, porque considera que não é um fator, o teor alcoólico é um teor aceitável, mas não é. Né? Você vê que na televisão tem propaganda de cerveja, mas não tem propaganda de vinho, de outras bebidas que têm um teor alcoólico maior. Então, eu particularmente Uhum. acho abominável assim, a gente ter propaganda de cerveja na mídia. Assim. Ô, Grazi, E você... só para fazer um gancho, assim, Claro. a cerveja sem álcool, a ideia da indústria é que o seu filho comece a beber sem álcool e se acostume logo, né, com essa possibilidade, logo depois dos 18 anos, que muitos começam a beber antes disso, que é crime, né? Passem a beber cerveja com álcool e rapidamente, se a pessoa principalmente tiver uma predisposição genética, ela vai ficar dependente. Pois é, eu até fazer uma pergunta em relação ao que me chamou muita atenção, o índice, você falou 74%, né, da Doenças ingestão não do transmissíveis. álcool, das consequências, né? Nossa, eu não sabia desse dado, é muito alto, né, Grazi? É A cada muito 10 alto. segundos no mundo, uma pessoa morre em decorrência do álcool. A cada 10 10 segundos. É um segundos? 10 segundos. Nossa. Porque doenças hepáticas, vários tipos de câncer, acidentes, né, as mortes violentas, seja por agressão, seja por acidente de trânsito, também estão incluídas aí, né? Não só a questão das doenças, mas as mortes é, relacionadas à violência, né? Ou seja, um acidente de trânsito, uma briga que acabe causando morte, né? A questão do feminicídio, não justificando que abusador é abusador, mas mais de 18% dos casos têm envolvimento com álcool, né? Você vê que na pandemia o número de violência, a violência doméstica aumentou, né? E o consumo de álcool também, então eles estão muito ligados, né? Mas a questão das doenças sim, assim, muitas doenças, a maioria das doenças não transmissíveis, 74% das doenças não transmissíveis Aham. são decorrentes do uso do álcool, né? O álcool, gente, é álcool. Você está bebendo uma substância que corrói todo o seu organismo, corrói seu cérebro, né? E para o dependente ainda é muito pior, né? Porque parar é mais difícil para quem já se tornou dependente. Né? Sim. Ô, Grazi, no seu caso, por exemplo, o álcool trouxe consequências psicossomáticas, tipo ansiedade, depressão? Fala um pouquinho para nós, por favor. Na verdade, eu já tinha, né? Porque como filha de alcoolista, eu não tinha uma mãe padrão assim, né? A minha mãe era uma alcoolista também, né? E a minha família, em virtude disso, era uma família disfuncional. Então, a minha mãe não era minha mãe, era minha irmã, ela queria ser minha amiga. Então, os papéis eram invertidos e isso causa, né, na criança, consequências, né? Eu tinha
eu tinha muito medo, eu era uma menina muito insegura, né? Eu tinha. é, é, Depois, com o tempo, né, eu tive depressão, eu comecei a ter depressão muito nova, acho que com 16, 17 anos eu já tive depressão. Mas eu acho que a principal característica era essa insegurança, sabe? Uhum. Essa segurança que eu não tinha da minha mãe, da minha família, né? Amo a minha mãe, né? Isso já está resolvido dentro de mim. Mas as consequências para as crianças, né, de ter uma mãe e um pai alcoolistas e que não exercem um papel, né, que deveriam estar exercendo de forma eficiente, né, causam consequências, né, mentais, Uhum. emocionais, enfim. E eu tive, né? Eu tinha uma compulsão absurda por comida inicialmente, né? Eu comia muito, ficava gorda, aí daqui a pouco eu emagrecia muito, ficava muito magra, ou muito gorda ou muito magra, sempre nos extremos, né? Eu tinha uma dependência de relacionamentos desde nova, né? Eu com 14, 15 anos eu namorava e eu ficava assim, numa dependência daquele relacionamento, né? Entendi. E com o tempo veio a depressão e aí o álcool veio como a salvação, assim. Eu comecei a usar o álcool para anestesiar a depressão, para anestesiar sofrimentos que eu tinha e que eu não conseguia lidar mais com eles. Uhum. É interessante você falar, se eu estiver equivocado, você me corrige, por favor, é a busca por referências, né? E aí, na verdade, é, seria o caminho inverso, é uma busca interna, né, para você, como pode-se dizer, sanar um fato, né, para depois prosseguir. Mas é interessante, isso aí é do ser humano, né, Grazi? O ser humano, ele sempre está buscando referências, né, pessoas para se espelhar, e eu acho que, e aí voltando um pouco na questão da mídia, eu acho que a mídia também, ele tem esse papel, né, da gente buscar, seja, por exemplo, no esporte, né, alguém para você se espelhar, para você, né, você tentar ser o melhor. Então, quando você fala isso, esse é o ponto, eu fico imaginando, né, e é do ser humano justamente essa busca externa que, na verdade, ela é interna, né? Quando adulto, sim, né? Mas quando criança, Sim, precisa da referência, né? Do pai e da mãe, isso, né? São as sim, principais referências, né? Então, se eu olho, por exemplo, para minha mãe fumava muito também, que é outra droga, né? Talvez a que mais mate junto com o álcool. Acho que o cigarro e o álcool são as duas drogas lícitas, né? uhum, Que não são consideradas como drogas, porque estão aí, né, sendo vendidas em qualquer esquina, e são as que mais sim, matam no mundo, né? São as que mais aham, matam no mundo, né? E eu queria ter tido uma referência quando criança e eu não tive, tá tudo bem, né? Então, uma criança que tem pais alcoolistas, ou pai ou uma mãe, ou os dois, ela cresce muito disfuncional, ela cresce com muita insegurança, ela não consegue entender, assim, pelo menos falando de mim, né? Eu não consegui entender que eu tinha que procurar dentro de mim, porque a minha referência sempre foi aquela, eu achava aquilo muito normal. Eu achava uhum, muito normal aquela bebedeira, eu comecei a repetir, né? Eu não sim. queria ter uma mãe como eu tinha, mas eu acabei me tornando aquela mãe, porque é esse padrão que a gente acaba repetindo, né? E aí o meu fundo de poço que me levou a ter esse olhar para dentro de mim, entender a minha história e parar de beber. Ô Grazi, e a partir de que momento que você chegou à conclusão, poxa, eu preciso de ajuda, não tá bom assim, e quero avançar de uma forma, né, que eu me sinta, né, mais à vontade, enfim, mais de acordo com a minha forma de vida. Eu não percebia, né? Porque a É. gente fala que o alcoolismo é a doença da negação. Então, as pessoas querem controlar a forma de beber, né? Quem tem a dependência, né? Porque é uma doença no organismo, a dependência é uma dependência, né, no organismo.
quem fica dependente não tem como controlar. Tem que parar, o tratamento é parar, realmente não pode beber, né? E as pessoas começam por exemplo, eu tinha apagões, né? Eu chegava em casa, desmaiava, não sabia nem onde eu estava, muitas vezes eu não sabia onde eu estava. Eu já bati de carro, né? A gente diz que o alcoolismo é a doença do ainda também, né? Se você ainda não bateu de carro, você vai bater. Se você ainda não teve um apagão alcoólico, você vai ter, né? Se você ainda não entrou no caso das mulheres, né, no relacionamento abusivo, você corre um sério risco de entrar num relacionamento abusivo. É uma doença progressiva, então, quanto mais você vai bebendo, mais ela vai te causando estragos, né? Infelizmente, as pessoas só se rendem quando elas estão realmente à beira da morte, infelizmente. E isso é uma das nossas propostas, assim, levantar essa bandeira de que Uhum. existe uma vida muito feliz sem o álcool, Sim, né? sim. Eu sou extremamente feliz sem o álcool, então a gente Uhum. levanta essa bandeira sobre isso, né? Mas eu só consegui pedir ajuda, procurar ajuda, porque a minha mãe me colocou limite. Ela já tinha parado de beber, eu morava com ela e com minhas filhas, eu tinha me separado. Fui morar com a minha mãe, passei um tempo morando sozinha, fiz muita coisa ruim para as minhas filhas, inclusive deixá-las dentro de casa trancadas e eu sair para a rua beber, isso elas pequenininhas, então isso é um padrão que outras mulheres já fizeram também, por isso que eu gosto de falar. Isso é um trauma que gera na criança, minhas filhas ficaram muito traumatizadas e hoje fazem tratamento, enfim. Mas eu só pedi ajuda porque a minha mãe falou: olha, você vai procurar ajuda, porque eu ainda não me reconhecia. Eu Entendi. falava, nossa, eu tive um apagão, nossa, não sei o quê, mas eu não me reconhecia, porque para mim não era nem alcoolista, era alcoólatra, né? Alcoólatra é aquele homem que está na sarjeta bebendo na rua, né? A minha concepção de alcoolismo era essa, né? Então eu Entendi. falava, ah, não, tem gente muito pior que eu. Então eu não sou, né? Não tenho isso, mas quando a minha mãe me colocou esse limite, olha, tá demais, você vai procurar ajuda, você é uma alcoólatra, ela falava para mim, você é uma alcoólatra assim como eu sou, Uhum. porque ela se reconhecia, né? Sim. Eu fui procurar ajuda, mas eu só fui procurar ajuda para enganar minha mãe, né? Eu queria continuar bebendo. Eu Entendi. ainda, quando eu procurei ajuda, eu ainda queria controlar a minha maneira de beber. Entendi. E aí você foi fazendo esse acompanhamento, né? Foi mudando o modo. E a partir de quando que você teve a ideia de montar a associação? Então, quando eu fui para o grupo de 12 passos, eu fui para não beber, mas lá eu tive um despertar espiritual, eu comecei a ouvir histórias iguais às minhas, né? Sim. Eu comecei a entender a doença, né? Eu comecei a Uhum. estudar sobre a doença, eu comecei a aprender uma nova maneira de viver, né? Eu fiz amizade, porque eu achava que não existisse no mundo pessoas que não bebiam, né? Eu falava, não, gente, como que eu vou lidar? E existem muitas pessoas no mundo que não bebem, né? Ainda existem, né? E, e se Deus quiser, isso vai aumentar e com a Uhum. gente fazendo todo esse movimento, né? Mas eu sentia nesses grupos, né? Vou fazer agora, dia 20 de agosto, 13 anos sem consumir nada que contenha álcool. Mas eu sentia lá atrás, no início, durante esses quase 13 anos, que as mulheres tinham dificuldade de ficar nesses grupos, né? Que muitas chegavam e não ficavam, que muitas chegavam e eram abusadas, né, emocionalmente, então elas eram condenadas, né? Porque as salas, em sua maioria, as salas tinham muito mais homens, eram tipo 10, eram 9 homens para uma mulher em cada sala, né? E quando chegavam mulheres, como eu cheguei, quando eu cheguei numa sala só tinham homens. Eu fiquei extremamente constrangida, eu fiquei com vergonha, eu fiquei com medo de falar, né? E aí eles foram super legais nesse caso do Uhum. meu grupo, Sim. né? Eles falaram, olha, volta amanhã que a gente vai chamar algumas mulheres que participam aqui desse grupo. E Sim. aí
seguinte, quando eu voltei, tinham 3 mulheres lá me recebendo, e foi Olha, isso que criou esse sim, vínculo. Falei, aham, nossa, eu não vou ficar só no meio desses homens aqui, né? Era um lugar também escuro, era dentro de uma igreja, num lugar muito, muito escuro, então eu tinha muito medo de ir para lá, né? uhum, Enfim. E aí esse sentimento me acompanhou durante todos esses anos, sabe? Eu vi muitas mulheres chegarem e eu vi alguns homens indo para a cabeceira de mesa é, reduzirem essas mulheres, sabe? Como fizeram comigo, né? Tinha um cara que falava, mas eu peitava, né? Eu era uhum. meio doida, assim, eu peitava e tal. E eu vi, um homem, inclusive, falou para mim: mulher que bebe vira pano de chão. Então, ele ia para a cabeceira Isso. para me fazer me sentir mais culpada e pior do que eu já estava, né? Uhum, Isso uhum, sempre me fez. Eu vi outras passarem por isso e que não voltaram. Então, eu, a gente está em 2021, né? 2021. Ano passado, uhum. em fevereiro do ano passado, né, eu li uma pesquisa que falava que o número de mulheres alcoolistas, isso foi antes da pandemia, da pandemia aqui no Certo, Brasil, né, do isolamento aqui no ok. Brasil, eu li uma pesquisa que falava que o número de mulheres alcoolistas tinha crescido nos últimos 10 anos em torno de 40%, né? Nossa, E é que muito nos alto. homens quase nada, assim, muito menos do que em mulheres, né? Um percentual baixíssimo, né? E aquilo me incomodou. Eu falei, ah, não, agora eu vou para Uhum. as redes sociais, eu vou falar do meu alcoolismo, eu já tinha participado de algumas palestras contando minha história, e nessas palestras assim, quase que a totalidade das pessoas vinham falar comigo e me pedir ajuda, ou seja, para elas, ou seja, para algum familiar, né? Eu fico assim, eu acho que não tem ninguém no mundo que não conheça alguém com problemas com álcool, sabe? Para mim isso é um sentimento, assim, uma percepção minha. E e aí eu falei, não, eu vou para as redes sociais. Aí eu falei com a Uhum. minha Cláudia, que é hoje a minha sócia, e com a Denise, que também é uma alcoolista e que infelizmente não está mais com a gente na, no coletivo. E elas super toparam, né? Eu falei, gente, eu devo estar ficando doida, né? Elas toparam Sim, e eu fui para as redes sociais. sim. Comecei a falar, comecei a colocar posts procurando outras mulheres como eu, comecei a falar da minha doença. E aí veio o lockdown no Brasil, aquela questão toda do isolamento, e aí com o isolamento as mulheres começaram a beber Uhum. muito e a gente está aí hoje, né? Sim. Ô, Porque Grazi, você estava comentando aqui, só voltar um pouquinho, né? A questão que você falou, né? Que você foi procurar ajuda e acho que é pela própria, né, falta de bagagem, de experiência, né? Para lidar com a situação, né? E aí você Aham. percebeu, né? Poxa, né? Se eu estou sentindo assim, eu, né? Como mulher estou sentindo assim, com certeza outras mulheres também se sentem assim, ou podem se sentir assim, e é muito interessante como é que as coisas vão acontecendo, né? Você falou da pesquisa, que eu achei altíssimo o índice, né? A gente fala em números, a gente assusta, né? Que a gente não percebe, né? A tamanha grandeza que é, tão preocupante que é, né? E, e aí, eu quero te perguntar, fazer uma pergunta nessa questão, por exemplo, da autoaceitação. Você se sentiu melhor se expondo? É uma pergunta, tá? Você se sentiu melhor expondo? Olha, eu sou assim, estou montando, no caso aí, associação, eu também preciso de ajuda, mas eu estou aqui. Fala um pouquinho dessa experiência, porque assim, você fala de um jeito que parece que é tranquilo, a gente sabe que não é. Assim, eu queria que você falasse como é que foi, assim, você pensou 10 milhões de vezes? Fica à vontade. Eu sempre me resguardei porque, como uma profissional trabalhando em multinacional, Uhum. que é um absurdo, mas eu sempre me resguardei com relação à minha doença, porque é uma doença, né? Não é Sim, falta de caráter, sim. não é, né? Não sou uma pessoa ruim, não é, é uma doença, né? É uma doença Uhum. biopsicossocial, é uma doença
muito difícil de tratar, não é brincadeira. Então, eu não deveria ter vergonha disso, mas eu, pela questão social, né, das pessoas olharem ainda para a doença como um tabu, assim, né? Como se Uhum. fosse assim, nossa, aquela mulher é uma alcoólatra, né? Não, eu sou uma alcoolista, né? Eu tenho uma doença, né? Como eu poderia ser diabética, né? Diabética não pode beber, eu não pode comer açúcar, eu não posso beber. Então, Uhum. dos meus desejos, além de encontrar outras mulheres como eu, Sim. era quebrar esse estigma, né? Esse Uhum. tabu, essa marca de que, nossa, eu tenho que me esconder porque eu sou uma alcoolista, nossa, eu não posso falar da minha. E aí eu fico escondidinha no meu mundo sem falar da minha doença, e outras mulheres estão morrendo, se culpando, se martirizando por estarem doentes, né? Sim. E quando eu parei de trabalhar em empresas, né? Eu falei, não, agora eu vou sair do anonimato, agora eu vou levar essa mensagem e eu vou falar para Uhum. essas mulheres que elas não são culpadas, né, que elas não têm que se sentir culpadas, né, por estarem doentes, né? Tá Uhum. doente? Claro, Procurar um claro. médico. O alcoolismo é isso, você tá doente? Procura um Uhum. médico. No caso do alcoolista, né, da alcoolista, né, o tratamento que eu fiz e que eu indico, eu fui para psiquiatra, né? Sim. Porque, como eu te falei, a depressão, ansiedade, Uhum. bipolaridade, elas são comorbidades muito atreladas ao alcoolismo. Então, eu fui para psiquiatra. Depois de um tempo sem beber, quando eu tinha 2 anos já em abstinência, eu procurei uma psicóloga, que é a Cláudia, hoje minha sócia, né? Então, eu faço terapia. Eu acho que o mundo seria um mundo muito melhor. Eu sempre falo isso nas Uhum. lives, né? Se todo mundo fizesse terapia, o mundo seria muito melhor de se viver, né? Uhum. E eu continuei nos grupos, eu fui procurar outros grupos, né, de codependência emocional para olhar para essa questão emocional que é muito forte para a gente que tem a dependência do álcool. E eu me sinto livre, sabe, de Sim. poder falar. Eu me sinto livre, Sim. eu me sinto. Hoje é uma escolha, né? Hoje é uma escolha. Assim, no início foi muito difícil, ficar sem beber Imagina. no início foi muito difícil, né? Mas hoje eu faço tudo, né? Às vezes as pessoas, eu quero pular carnaval. Não, no início da recuperação você não vai pular carnaval. É sugerido que você não pule. Hoje eu, Graziella, eu pulo. Eu vou para um bloquinho na parte da manhã, onde tenham pessoas, né, com família, com crianças e tal, e eu me Entendi. acabo de pular, de brincar, das pessoas Sim. olharem e falarem, cara, olha aquela maluca louca pulando, deve estar Uhum. doidona, deve ter cheirado, bebido todas e tal, e eu tô careta. E eu tô Sim. pulando. Para mim é libertador, entendeu? É libertador. Eu economizo dinheiro, eu cuido da minha saúde, né? Eu tenho Uhum. uma saúde excelente, Graças a né? Deus. Eu economizo dinheiro, as minhas filhas agradecem porque elas também pararam de sofrer. Então é libertador, para mim é libertador falar sobre isso. É uma questão de identificação mesmo, né, ô Grazi? Eu fico. Você está falando isso, eu até cheguei a comentar isso com você. Eu já tive duas depressões. Assim, eu puxei muito meu pai, infelizmente falecido. Meu pai, ele era muito comunicativo, ele gostava de gente. E o mais interessante, é que essas duas depressões que eu tive síndrome do pânico. E eu tinha medo de gente, né? Então, assim, as coisas vão dando volta, né? Eu sempre gostei desse, desse, desse tete a tete, da conversa sadia, né? Dessas movimentações prazerosas, né? E principalmente fraternas. Mas enquanto eu não fiz um tratamento, que você está falando da questão da terapia, né? Da identificação, você, poxa, eu estou com um problema, eu preciso, né, me equilibrar emocionalmente, espiritualmente, para prosseguir, porque a impressão que eu tinha é exatamente que eu andava, mas faltava algo. E outra coisa também, quando você não está autoconfiante, no meu caso, né? Quando eu acho, se eu estiver errado, você me corrige, por favor. Quando você não está autoconfiante, né? Às vezes você está bem, aí a pessoa te pergunta, olha, você já está melhor? Ou então, sem querer,
intuitivamente a pessoa, você já sarou da depressão? Você, uai, por quê? Eu estou transparecendo que eu não estou bem? E aí vem aquele caminho interno, você começa a se olhar, poxa, será que eu não estou bem? Então, e você começa assim, se reinventar de uma forma que não é natural e fica uma coisa muito artificial que não é você. Então, realmente esse equilíbrio através, né, das práticas profissionais, de terapias, né? Tem tantas linhas aí hoje, né? Disponíveis, né? Ainda mais agora, né, que está muita coisa online, né? Cursos online, tem tanta coisa, tantos movimentos bonitos também, né? E aí a gente voltando um pouquinho aí para a linha do AF, né? Da Associação do Alcoolismo Feminino, e você Não, citou. deixa eu só te interromper para falar uma coisa Sim, rapidinho. Independente, né, do tratamento, assim, a pessoa está equilibrada emocionalmente, tá, o alcoolismo não tem cura. sim, sim, Então, sim, assim, sim. Uhum. só para deixar esse gancho, porque a pessoa, agora eu Beleza. estou equilibrada, eu vou conseguir controlar minha maneira de Não, não, comer. não, não é isso. Não, sim. É, Não, sim. assim, só para ficar claro que para quem tem a É, é, dependência, não vai conseguir beber, sim. nunca. Se eu voltar a beber hoje, com 13, quase 13 anos, se eu botar um gole de cerveja na minha boca, fatalmente eu vou para o fundo do poço de novo, sabe? Então, é para o resto da vida. Grazi, e essa consciência ela é muito importante, né? Você está falando essa observação, é importante deixar registrado. Essa consciência ela é muito importante, né? Agora, você falou a respeito das práticas profissionais. Eu queria que você falasse para nós como é que você enxerga aí as políticas públicas. Você acha que está tendo um olhar mais atento da esfera federal, né? Para que ocorra ações mais voltadas para a linha do combate? Ou você acha que são ações isoladas que surtem efeito, mas poderiam melhorar? Como é que você enxerga essa movimentação? Você acha que está tendo um olhar mais atento? É a pergunta certa. Eu acho que a gente está caminhando, né? A gente Uhum. até ontem, hoje é sábado, quinta-feira a gente fez uma live, eu acho que você chegou a participar um pouquinho, com a Sim. doutora Uhum. Marisela Monteiro, ela é conselheira sênior, né, principal conselheira, né, principal assessora sobre álcool da Organização Pan-Americana de Saúde, e ela falou que vem novidade aí pela frente, eu estou ansiosa para Uhum. saber, né, Uhum. mundial, global, porque é uma pandemia que a gente vive, né? Assim, a Sim. gente viveu aí, só para você ter uma ideia, a Covid, ela matou, em um ano, ela matou 1,5 milhão de pessoas, né, no mundo, falando de mundo, né? Em um ano morreram 1,5 milhão de pessoas de Covid e a vacina já está aí. O álcool, ele mata todo ano mais de 3,5 milhões de pessoas no mundo. Nossa. É o dobro, né? E não tem cura, não tem Sim. vacina, né? Não tem cura, não tem. Então, todo ano, mais de 3,5 milhões de pessoas morrem. Isso é uma pandemia, isso é um problema de saúde pública, né? Uhum. Eu comecei a ler uma matéria que, eu não tenho o número certo, mas houve um levantamento, acho que da Organização Mundial de Saúde, colocando o número de casos de pessoas que tiveram câncer em decorrência do álcool, né? Então, assim, eu acho que quando afeta o bolso do governo e eles estão começando a entender, né, que o custo para tratar uma pessoa Entendi. que ficou dependente é muito alto, é muito alto. Então, a Uhum. gente precisa Sim. começar a falar de prevenção, né? A gente precisa ter uma polícia, ou acho que polícia não, né? Porque aí a gente vai entrar numa outra questão, mas eu acho que a gente precisa ter o olhar, principalmente das famílias, para Sim. que entendam que não é para dar algo para o seu filho, né? Você está cometendo um Uhum. crime, né? O cérebro, o nosso cérebro, ele só fica totalmente formado em torno de 22 anos. Né? Se uma criança começa a beber com 15 anos de idade, ela já está danificando um cérebro em formação. Né? Então, os pais precisam ter conhecimento, e aí
é uma questão, eu acho que o caminho é o conhecimento, é cada vez Uhum. mais pessoas falando sobre o problema, né? Sim. Falando disso e que entendam que o tratamento é muito mais custoso do que falar de prevenção, né? E Sim. falar, principalmente para crianças e jovens. Jovens estão bebendo demais, né? Demais, assim. Estão É, ficando dependentes. A gente já é. recebeu meninas com 25 anos, 24, 18. A gente já teve uma menina com 18 anos dependente de álcool, de Sim. álcool, de É, cerveja. sim. Você está falando isso, realmente é muito preocupante que a gente vê algumas, né, baladas, né, até a forma da logística, né, de atrair, né, o público, né, então, exemplo, até determinado horário mulher não paga e aí fica muito explícito que as mulheres estão ali, mas elas estão bebendo, quer dizer, aonde tem mulher bonita e muita mulher, claro que tem muito homem, então essa forma de gestão, ela acaba assim induzindo as situações, né, onde que acaba que o consumo ele ocorre, né, porque já é aquela questão oferta e demanda, já é uma coisa programada para isso acontecer, né, então realmente a, a questão, né, o Grazi, dessa dessa ação, dessa iniciativa, de fazer uma prevenção, de medidas educativas. Eu acho que teria que partir lá da escola, não é isso não? Da escola, da base mesmo, porque eu acho que a base, com o acompanhamento dos pais, e aí vendo, né, algo mais massivo, eu acho que surte mais efeito, porque hoje em dia até as músicas, né, até então, assim, são tantos fatores externos, esse é o ponto, que acabam contribuindo não positivamente para que a coisa não aconteça da forma que tem que acontecer. Então, realmente tem que mudar muita coisa, né, Graça? Muita coisa, né? Eu acho que a família é a base, sabe? Eu acho que a Sim, família é o principal. A educação, óbvio, também, claro, mas não adianta só a escola querer falar e os pais não terem. Se o pai está com a cabeça para beber, a criança vai chegar falando em sim. casa e falar, ah, bobeira, que estão falando na escola, não sei o quê. Então, as famílias, sabe, precisam Uhum. entender que álcool não é para criança, né? Não é para Sim, ninguém, né? Na sim. verdade, não deveria ser, né? Mas muito menos para criança. Por isso que a lei aí está dizendo, né? Com 18 anos que a pessoa pode começar a beber, com 18, né? Uhum. Não é com 13, não é com 12, não é com 15, é com 18, Sim. né? Mas aí ele está numa família. No meu caso, eu estava ali na minha família e todo mundo bebendo. Ah, bebe aí, toma com a linha, não sei o quê, com Uhum. 13, 14 anos, entendeu? Com 17 eu já bebi minha primeira caipivódica. Bebi um copo inteiro, fiquei muito doida e adorei, né? Porque é um sentimento, o primeiro sentimento, ainda Entendi. mais para adolescente, aquela sensação é Sim. maravilhosa, né? Uhum. Mas depois fica muito É. pesado, fica muito ruim. Então, eu vejo assim, até a doutora Maristela, né, ela fala, hoje a indústria não está interessada nos homens, os homens eles já bebem, né? Uhum. E eles vendem muito fácil para os homens porque eles levam essa coisa, né? Ah, vai beber, vai ficar soltinho, vai perder a timidez, vai dar em cima de uma mulher, vai conseguir ganhar aquela mulher, vai não sei o que lá. Os homens bebem por uma questão social. As mulheres, eles hoje estão de olho, a indústria está de olho nas mulheres e nos jovens. Eles Entendi. estão de olho nas mulheres e nos jovens. E como é que eles vendem para as mulheres, né? Como é que é o marketing, né? Para vender para as mulheres. Ah, porque vocês, né, a questão da igualdade de gênero, sororidade, então vamos beber igual a homem, vamos não sei o quê. Uhum. Só que a mulher, ela não precisa beber igual a homem para, né, que isso já é até uma coisa, um Entendi. preconceito, um machismo, né? Mas é o que vendem, né? Mas a mulher não precisa beber para lutar pelos seus direitos, né? Não Uhum. precisa fazer isso, mas eles vendem isso como um gancho e elas realmente tem uma matéria na Veja, acho que do mês passado retrasado, que
uma pesquisa mostra que as mulheres já se igualaram aos homens no volume, na quantidade de mulheres bebendo, né? Já estão, e isso é muito preocupante, porque a mulher fica dependente mais rápido, né? O organismo da mulher, a mulher tem mais gordura, tem menos água, então a concentração do álcool no organismo é maior, né? Então ela fica dependente 2 anos, de 2 a 3 anos antes de um homem, né? Então, isso é muito grave. E as mulheres estão bebendo não só por essa questão social, mas por questões emocionais, né? Então, Uhum. isso é muito grave, muito Sim, grave. sim. Ô, Grazi, no caso aí da F, né, voltando um pouquinho para aí a associação, porque ela foi montada em plena pandemia, na raça, né, não é isso? Foi montada um mês antes Um do mês isolamento. antes. Foi assim, na pandemia global, mundial, mas no Brasil a gente foi para as redes sociais um mês antes. E aí foi, Uhum. para a gente foi muito positivo, porque a gente, Sim. na pandemia, as mulheres começaram a beber muito mais, ou começaram a se perceberem, né? Porque trancadas dentro de casa, né? Acho que fica, Uhum. de repente, conseguem perceber mais, enfim. Não tem balada para justificar que bebeu por uma balada, né? Tá bebendo dentro de casa por nada, tá bebendo porque tá dependente, né? E isso, de certa forma, é um fato muito triste, mas a nossa associação pôde, de certa forma, Sim. ajudar essas mulheres. Então, a gente Uhum. acolheu a gente vai fazer 1 ano e meio agora, tem em torno de, acho que a gente já chegou a umas 1.000 mulheres Olha. acolhidas, em torno de 1.000 mulheres acolhidas, assim, né? Pena que muitas continuam, assim, é o que a gente fala, é a doença da negação. Às vezes ela ainda não está, às vezes ainda não teve um acidente de carro, às vezes não matou alguém atropelado, às vezes não foi atropelada e ficou paraplégica, às vezes não perdeu a guarda do filho. Então, muitas só pedem ajuda quando elas chegam, a saúde já está extremamente abalada, né? Teve relação sexual com várias pessoas sem usar preservativo, e aí pegou uma AIDS, uma doença sexualmente transmissível, né? E aí elas acabam pedindo ajuda quando elas já estão numa situação muito grave, né? Mas mesmo assim a gente fica Sim. feliz de elas estarem Uhum. pedindo ajuda Claro. antes de Sim. morrerem, né? Porque é uma escravidão, sabe? O alcoolismo é uma escravidão. O alcoolismo, a gente vive em função do álcool, assim, a gente não consegue conceber uma vida mais sem ele, né? O álcool se torna o nosso Deus, né? O álcool fica mais importante do que os nossos filhos, né? A gente coloca o álcool realmente como o rei da nossa vida, né? E esquece o resto, né? Esquece o nosso amor próprio, esquece o amor que a gente tem pelos nossos filhos, sabe? É uma escravidão, é uma escravidão. É muito triste, é muito triste. Ô, Grazi, fala para nós, por favor, onde que é a sede da associação, por favor? Então, a nossa sede está aqui, apesar de eu falar arrastado assim, hoje eu me Hum. considero mineroca, né? Eu nem carioca, sou carioca da Clara, porque eu sou de Niterói, não sou do Rio de Janeiro, mas eu me considero hoje uma mineira, né? Então, eu moro em BH há 7 anos, a nossa sede é aqui em Belo Horizonte, no Padre Eustáquio, Uhum. e a gente, até vou fazer aqui, quem quiser contribuir, né, ajudar a nossa associação, que seja aqui de BH, pode acessar lá o nosso, vou fazer uma propaganda aqui, tá? Fica à vontade, a live é sua. A live é sua, fica à vontade. A nossa o nosso perfil, né, que é o @alcoolismo_feminino. Lá também tem você pode clicar na bio, mandar e-mail para a gente, né?
E a nossa sede é aqui em BH, mas a gente está em todo o Brasil, a gente está fora do Sim. Brasil, a gente tem alcoolistas na Irlanda, na Itália, Estados Unidos, todas brasileiras residentes fora do país também. Ô Grazi, fica no Padre Eustáquio, você quer deixar a rua, o endereço ou acessa na bio? Não, é melhor acessar a rede social. A Tudo gente bem, ainda não tudo bem. está, Ah, a sede ainda está sendo estruturada, né? A gente já fez claro, uma primeira reforma, mas a gente ainda não está atendendo na sede tudo presencialmente, até bem. por conta da pandemia. Ok. Ô, Grazi, tem um comentário aqui. Eu fico imaginando, né? Como faltou um mês aí, chegou a pandemia, né? Você estava começando com esse movimento forte. Eu imagino quantos desafios bons, né? Porque agora são desafios bons, né? Agora é justamente colocar em prática no aspecto presencial, né? Poxa, agora eu vou fazer acontecer. Fala para nós como é que estão os planos, né? Agora que voltou, né? Pode começar a fazer os eventos, né? Começa o contato, claro, né? Tendo as restrições, álcool gel, né? Distanciamento, máscara, tudo. Mas eu imagino, esse é o ponto, a expectativa, né, que o corpo da diretoria, né, está aí nessa ansiedade boa, né, de querer, sabe, ver essas pessoas, de fazer acontecer. É claro que o virtual, isso aí não tem como voltar, atrás, né? Então isso aí vai ser eterno, né? É uma ferramenta de trabalho. Chegou para agregar valor ao serviço, né? Mas fala para nós essa ansiedade boa de fazer acontecer. Muitos planos. Eu tomei a minha primeira dose eu vou tomar a segunda dose agora da Covid no final de julho, né? E eu falo muito para as meninas, né? Eu falo, quando eu tomar a segunda dose, eu vou começar a viajar, porque hoje, né? Olha, que legal, Nossa, sim, eu trabalho só em função dessa associação, né? Acho que é um sim, sonho meu que está sendo uhum, realizado. Antes quando a gente fundou que era um coletivo, né? Agora que está se tornando uma associação, quando a gente fundou o coletivo, eu não tinha ideia do tamanho que a gente ia, né? Tão rápido imagino. assim. E eu falo muito para as meninas, né? Me perdi um pouco, que eu fico voltando lá, desculpa. Eu estava Eu falando fico dos emocionada. planos, da vacina. Você tomou a vacina, Assim eu falo a para segunda. elas, né? É, Agora eu vou começar a viajar. Agora entendi. eu quero ir a São Paulo, eu quero ir no Rio, eu quero ir em Salvador, eu quero ir no Sul. Ainda não sei se vai ser aonde no Sul, mas eu quero encontrar com elas, sabe? Sim, Então eu já estou esperando ansiosamente a segunda uhum, dose da vacina para começar a me planejar para estar com essas mulheres, com nossas gerações, né? Eu sou uma delas e a gente fez pequenos encontros, né, com não foram encontros oficiais, né, mas uhum, elas, entre elas, algumas se encontraram com máscara, com distanciamento. sim. E sexta-feira agora, a gente vai ter uma festa julina, né, vai ser virtual, Que mas legal. a gente tem é a segunda festa julina nossa, né? Eu vou para Sim. vem para Porto Alegre. Eu estou pensando em Porto Alegre. A gente está pensando em ir para Porto Alegre, sim. É, mas, por exemplo, aqui em BH tem eu, a Flávia, que hoje é uma das sócias faz parte da diretoria do conselho Uhum. da associação. A nossa sede, inclusive, é na casa dela. E e tem uma outra também, alcoolista aqui de BH. Então, eu já estou pensando na sexta-feira da gente se juntar e assistir e fazer a festa julina virtual, mas nós três estando juntas, já Que presencialmente, bacana. sabe? Sim, sim. Vamos ver, a Flávia já tomou a primeira dose também, a gente usa máscara, fica É, distante, que é difícil, porque sim. dá vontade de abraçar, eu sonho muito com esses encontros presenciais Sim. com as iguais. Sonho muito com esse encontro É, presencial. Vai fazer isso acontecer.
Não, e tomara que isso ocorra, porque o presencial realmente, né, não tem como mensurar, né? Acho que ali a emoção fica, né, à flor da pele. O objetivo é muito nobre da AF, né? É muito nobre e eu tenho certeza que muitos passos ocorrerão e desde já me coloco à disposição, né, que poder divulgar, né, contribuir. E aí eu gostaria até mesmo dentro desse contexto. Então, a pessoa que quiser contribuir, ela vai lá na bio, né? Tem lá desde tudo, desde doação de alimento, financeira, fala um pouquinho todas as doações, como é que vocês estão pensando em traçar essa diretriz? Olha, a gente tem uma parceria muito importante que é com uma comunidade terapêutica aqui de Minas, que fica em Oliveira, que é a comunidade Beija-Flor. Então, esse é Bacana. um. Ah, quais são os próximos passos? A gente tem vários próximos passos, né? Imagina. A gente tem uma parceria com a UFMG, com a doutora Ana Brunialti, que até conduziu a live com a doutora Maristela Monteiro. Sensacional. A gente está agora em setembro, falando da UFMG, né? A gente quer desenvolver uma pesquisa voltada para álcool e cirurgia bariátrica. Esse eu acho que é um ponto importante que eu não falei, né? Mais de 23% das nossas alcoolistas fizeram cirurgia bariátrica, não Olha só. foram alertadas sobre o perigo de migrarem, né, a compulsão que tinham pela comida para o álcool, né? Uma pessoa que faz cirurgia bariátrica bebendo um copo de cerveja significa que o organismo está entendendo que ela bebe 4 copos de cerveja. Então, Nossa, a que perigo, dependência hein? numa se a dependência numa mulher já é mais rápida, numa mulher que fez cirurgia bariátrica é muito mais, é 4 vezes mais rápida, né? Nossa. Desculpa. Então, a gente está em parceria com a doutora Ana, né? Olhando para isso. Eu fiquei muito feliz, a gente fez essa live com a doutora Maristela, da OPAS, né? Que é a Organização Pan-Americana de Saúde, e nós pudemos contribuir enviando 50 perguntas das nossas alcoolistas, que provavelmente vai virar um projeto da organização. Que Eu estou muito bacana. honrada e feliz com isso, muito mesmo. A gente agora tem parceria, a primeira parceria com a comunidade Beija-Flor, comunidade terapêutica feminina só para mulheres, né, em Oliveira, que a gente faz o acompanhamento pós-internação. Então, elas saindo da internação, elas vêm para o AF. Durante a internação, elas já participam das nossas reuniões. É muito legal. Elas ficam numa Olha sala só. e assistem a reunião, Aham. desculpa, e aí a gente já recebeu 3, né? Três beija-flores que já se tornaram girassóis na nossa associação. E essa comunidade, ela acolhe mulheres muito em vulnerabilidade mesmo. Uhum. Muitas delas usaram outras drogas além do álcool, né? O álcool é a pior droga, mas usaram crack, por exemplo, cocaína, enfim. E muitas em vulnerabilidade social, né? Então a gente tem esse olhar, está começando a ter esse olhar para ajudar essas mulheres também. Então, claro, qualquer ajuda, uma cesta básica, a gente vai doar para essas mulheres que estão na nossa Uhum. associação, desempregadas, né? Mais de 60% das mulheres que estão com a gente estão desempregadas, né? Então, é outra preocupação nossa, né? De ajudar não só a Uhum. essas mulheres a pararem de beber, mas elas se recolocarem profissionalmente, né? Claro. Seja com carteira assinada, né? CLT Uhum. numa empresa, ou seja, empreendendo, né? Se tornando, por exemplo, a gente tem uma hoje que a Tati, ela estava até aí, não sei se ela tá, ela é não anônima e aí ela já falou sobre isso, eu estou tomando essa liberdade, eu acredito que ela não tenha problema. Ela hoje é uma consultora de um produto de beleza, né? Trabalha com Uhum. isso, né? Ela está estudando para ser conselheira em dependência química, né? Ela vai ser Olha. uma conselheira em dependência química da nossa associação, né? Então a gente quer Uhum. ajudar essas mulheres muito além do que simplesmente parar de beber, né? Entender que a vida é maravilhosa sem o álcool, né?
É que se torne uma escolha, que não beber se torne uma escolha para elas, né? Uma escolha de felicidade mesmo, né? De uma vida feliz sem o álcool. Só sem o álcool é possível para a gente, né? Tem muito trabalho, tem muito Sim. projeto. Se eu comer, a gente vai ficar muito tempo aqui falando. Tem coisa, a gente tem uma parceria agora com o Grupo Dignidade. A gente tem um grupo específico, né, de mulheres da comunidade LGBT que a mais, então a gente está fechando essa parceria com o Grupo Dignidade, né, as mulheres trans, né, se para uma mulher, né, ser alcoolista já é um problema, já é um problema no sentido do Sim, sim. preconceito social, para uma mulher trans, né, ainda é muito pior, né? Elas morrem em média com 34 anos, 33 anos, e a gente está procurando essas mulheres para ajudar, né? A gente tem um grupo de mães alcoolistas, então a gente fizemos a nossa primeira reunião com essas mães, que carregam uma culpa imensa, né, por não terem sido boas mães, né, e a gente começou um grupo com elas. Tem um outro grupo das mulheres alcoolistas bariátricas, né, que é um outro tema que a Muito gente importante, vem sim. olhando. E tem uma reunião, um grupo que começou também essa semana de mulheres negras alcoolistas, né? Aí eu assisti um pedaço dessa live no IGTV. Muito A interessante. Eu gostei gente demais. falando sobre Super competente. Super ela é competente. maravilhosa. É. Então, assim, tem muitas frentes, assim, que a gente vem, mas o coração, né? Hoje eu até estava falando com as meninas, no nosso coração é o acolhimento, é quem está chegando, que nós temos vários grupos regionais também, sabe, Marco? Então, tem um grupo só do Rio de Janeiro com muitas mulheres, um grupo só de São Paulo, estado do Rio, estado de São Paulo, um Uhum. grupo de Norte, Nordeste, Centro-Oeste, um grupo Minas, Espírito Santo e Sul. E essas mulheres ali, a gente vai conversando com elas, vai partilhando, e ali é o nosso coração, né? Ali é o nosso É. coração, é olhar para essas mulheres e ajudá-las, sabe? Esse é o coração da nossa associação. E o mais interessante que eu lembro que você comentou, né, sobre, é claro, né, foi um momento, né, sobre a receptividade que você teve com o grupo que você procurou. Então você sabe exatamente, né, fazer essa gestão porque você passou por isso, né? Então, e fica muito claro, né, no próprio jeito de você falar, né, que está muito nítido para nós, né, que estamos assistindo a live, né, que o tamanho do orgulho, né, de um projeto tão ousado, bonito, complexo, ambicioso e tantas parcerias, né, boas que estão surgindo, e irão surgir outras também. Então, esse acolhimento, essa generosidade está muito claro para nós. Eu estou muito feliz com esse momento, né? Eu estava bem ansioso. Gostei. Eu posso Muito falar feliz. mais uma coisa rapidinho? Pode, a live é sua, fica à vontade. A gente trabalha com os 12 passos de Alcoólicos Anônimos, que é, para mim, uma ferramenta fundamental no processo de recuperação Uhum. das meninas. É uma ferramenta, os 12 passos são patrimônio da humanidade, mas mesmo assim a gente pediu Certo. autorização de Alcoólicos Anônimos para usar. A gente tem muito amor e muito respeito ao programa de 12 passos. A gente usa também os 12 passos de CODA, que é Codependentes Emocionais Anônimos, o trabalho terapêutico com as psicólogas e com as terapeutas em dependência química, as conselheiras em dependência química também, elas são fundamentais, né? A gente tem as psicólogas e tem as conselheiras em dependência química, são trabalhos diferentes, mas que se completam, complementam. Eu esqueci o que eu ia falar dos 12 passos, mas assim, É que você pediu autorização, né? Não é isso? para não, eu queria falar do programa de 12 passos, de como ele é fundamental, né? De como a gente acredita, né? Sim. Nesse programa, né?
e agradecer essa irmandade aí que deu o pontapé inicial no mundo, né, há 1937, né, sei lá quanto tempo atrás, e como é importante o programa de 12 Passos para todas as pessoas, independente da dependência, sabe? Para Sim. qualquer compulsão, compulsão por sexo, por álcool, compulsão por jogo, qualquer Uhum. compulsão, né? É um Sim. programa de vida, é um programa de vida. Então, eu queria falar isso aqui, eu acho importante colocar Claro, claro. Eu também gostaria de fazer um comentário, eu não sei se eles estão nos assistindo, que é o grupo Catas Reggae de Catas Altas, né, que através do Alain e da Kimberly, eles tiram os jovens adolescentes do mundo do álcool, do mundo da droga, e os colocam no mundo da música. Que eles me ligaram, Marco, nós vamos assistir a live, então não sei se eles estão aí. Que Então legal. é muito é muito bom eles assistirem essa live, porque uma pessoa, né, com a experiência que você tem nessa linha de frente da associação, eu acho que esses movimentos, eles se complementam, né? Então, eles aprendem muito com você e vice-versa, outras pessoas aprendem com ele, e falar a mesma língua, que é o amor, né? O amor ao próximo, a si próprio, ao próximo, né? Tem tantas coisas belas. Você me Sim, falou, lembrei do gancho que eu queria falar. A fica gente à leva vontade. ao letra, né? É por isso que eu falei no programa também, a questão Uhum. do só por hoje. Então, a nossa associação, ela é contra qualquer tipo de preconceito, né? De Uhum. julgamento. Nosso acolhimento é sem preconceito nenhum, sem julgamento nenhum. Então, se a pessoa falar, eu recaí hoje, recaí agora, Uhum. recomeça. Quantas Isso. vezes as mulheres recaírem, a gente vai estar do lado de mãos dadas com elas para elas se reerguerem, né? A gente tem mulheres, semana passada, acho que foi semana passada, uma mulher que falou, Grazi, eu já sigo vocês há um ano, agora que eu tomei coragem de pedir ajuda. Então é assim, é um processo lento mesmo, Sim. sabe? Tem várias em nossos grupos, né, que estão lá caladinhas, né, que não Uhum. pedem ajuda, mas uma hora elas vão ter um despertar, né? Então a gente Sim. tem essa conduta, né, de falar. Muitas falam assim, ai, Grazi, eu bebi ontem. Passou. Ontem Sim. foi outro dia, já passou, Isso. não tem como voltar atrás, esquece, se Uhum. perdoa. A gente fala muito do auto-perdão, da autocompaixão, né? Se a minha compaixão não pelo outro, né? Se a minha compaixão de forma Uhum. geral não envolve a mim mesma, É. né? Se eu sou É. capaz de ter compaixão pelo outro, mas não tenho compaixão por mim, né? Não tenho autocompaixão, não tenho auto-perdão, não adianta a minha vida, né? Então a gente começa a fazer esse movimento de auto-perdão, de autocompaixão. Ontem já passou, né? Hoje é um novo dia, é o único dia que eu tenho para viver. Eu não sei se eu vou estar viva amanhã, Marco. Mesmo sem beber, a gente não tem esse poder, né? A gente não tem esse controle, né? Nem sobre a nossa vida, né? Eu não posso saber se amanhã eu vou estar viva, né? Então, que eu faça do meu dia um dia sem o álcool, né? Eu acho Sim. que isso que a gente leva é essa mensagem, né? Ah, caí ontem, né? Porque até o familiar, né? É importante falar sobre isso, né? O familiar, porque bebeu ontem, falou que não ia beber, faz falar, né? Porque a pessoa está Uhum. tentando, ela está Sim. tentando. Então, Sim. quando ela fala que ela vai fazer de tudo para não beber, ela realmente vai fazer de tudo, mas recai, ela recai, né? E aí precisa recomeçar, precisa perseverar, né? Eu falo para as meninas, né? Nunca desistam de vocês, nunca desistam de vocês, né? A gente tem um lema lá que é: eu sou a pessoa mais importante da minha vida, né? Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Só assim dá certo para mim, né? E é esse exemplo que eu levo para as minhas filhas. Ah, mas suas filhas não são mais importantes que você? Não. A pessoa mais importante da minha vida sou eu. Depois vem minhas filhas. Porque é esse exemplo que eu quero dar para elas, para que elas se coloquem como as pessoas, como as pessoas mais importantes da vida delas, sabe? E é esse movimento que a gente faz com as meninas. Acho que é isso.
Grazi Santoro, muito feliz. Manda um abraço para quem você quiser, fica à vontade. E depois eu Quero quero mandar também que você ratifique as mídias novamente, por favor, tá? Fica à vontade. a nossa rede social principal hoje é o Instagram, então é alcoolismo underline feminino, Associação Alcoolismo Feminino. A gente está indo para o YouTube também, o YouTube proibiu a Uhum. divulgação de comerciais de bebidas alcoólicas, de apostas, de remédios controlados, então é uma decisão histórica do YouTube e a gente está indo para o Política. nossas lives vão ser feitas agora a partir desse mês pelo YouTube. É, o telefone e o e-mail tá lá no link na nossa bio. E eu quero mandar um beijo, um abraço e toda a minha gratidão, né? A todas as gerações que acreditam no nosso trabalho, né? A todas as voluntárias, não sou eu sozinha, né? São em torno de 60 voluntárias, mais 10 psicólogas, né? Mais uma nutricionista que é Amparo, mais duas terapeutas em dependência química, né? A Eugênia e a Estela. Eu não vou falar o nome de todas as psicólogas, porque Hum. são 10, mas é uma equipe enorme, né? Por trás desse Instagram que a gente tem aí, é uma equipe enorme, né? Trabalhando de forma incansável todos os dias, sábados, domingos, feriados, para ajudar uma mulher, né? Se uma mulher para de beber, para a gente é uma vitória enorme, né? Então, minha gratidão é a quem as minhas iguais que estão comigo nessa luta e que eu amo tanto. Grazi Santoro, que exemplo. Grazi, fica com Deus, muito feliz, né, com essa oportunidade. Ratifico meus votos, né, que outras oportunidades surjam, né? E quando tiver a oportunidade de conhecer, né, de conhecer pessoalmente, a Tá bom. sede também, vai ser um prazer, uma honra para mim, tá bom? Ah, Ju, obrigada pela oportunidade, viu, Que Marco? isso. Obrigada mesmo. Tá bom? Gratidão. Tô salvando a live e te encaminhando, tá Tá bom? bom. Beijo, gente. Obrigada aí Gratidão, pela obrigado participação. pessoal. Excelente dia. Quando os viajantes voltarem a viajar, eu vou pegar meu barco direto para o mar.